Quero lembrar primeiro pouco a história do grupo aqui no Brasil. O compromisso do grupo Carrefour no Brasil não começou com a IPO no ano passado. É um compromisso de 42 anos. Começo com a abertura da primeira loja aqui em São Paulo em 1975. Estamos falando de 42 anos de história de presença aqui no Brasil. E ao longo dessa história bastante longa, finalmente, nós tivemos a oportunidade de inovar várias vezes. Fomos a primeira rede a trazer para cá esse formato de hipermercado. Primeira loja na Marginal Pinheiros em 75. Também fomos os primeiros a criar um cartão de crédito, a primeira rede varejista a criar um cartão de crédito em 89. E hoje, esse cartão de crédito é o maior emissor da Mastercard na América do Sul, não controlado por um banco. Também fomos os primeiros a acreditar num formato totalmente típico do Brasil, que é o formato de atacado. Compramos o Atacadão em 2007, enquanto tinha apenas 34 lojas, e hoje operamos 150 lojas de atacarejo aqui no país. Falando pouco do que é o grupo Carrefour de hoje. Hoje, somos a única rede com uma presença global no país. Temos lojas em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal, e de uma rede de hipermercados, desenvolvemos realmente um grupo multiformato e temos hoje, além de hipermercados, lojas de atacarejo, supermercados, lojas de conveniências, postos de gasolina, farmácias. Além de tudo isso, já falei, temos esse braço financeiro, o Banco Carrefour, que faz 25% do resultado operacional do grupo, não uma coisa pequena dentro do grupo. E também temos um braço imobiliário, outra prova dessa crença muito forte do grupo Carrefour no país. Nós temos a propriedade de boa parte dos imóveis das lojas aqui, 90% das lojas do Atacadão, 70% das lojas hipermercados. E eu trouxe aqui alguns números só para dar uma ideia. No ano passado, fizemos uma venda total de 52 bilhões de reais, 3 bilhões e meio de EBITDA, e nós temos hoje mais de 80 mil funcionários aqui no país. Eu vou tentar também mostrar pouco o que foi essa complexidade, porque foi uma operação muito complexa, num momento muito difícil, tanto para o país, tanto para a nossa indústria de varejo, e vou tentar mostrar também a criação de valor enorme que essa transação, esse IPO, materializou no ano passado. Então, 5 bilhões, nós escolhemos, desde o primeiro dia, o novo mercado. Era possível fazer escolhas diferentes. Nós escolhemos esse segmento porque nós entendemos que é vital para nós, para nossos acionistas, ter esse compromisso de escolher os mais altos padrões de governança. Então foi pouco isso, um raciocínio. E vou comentar pouco mais pela frente essa parte. Utilizamos os recursos para liquidar dívida e para desalavancar o grupo. Bom, resumo da transação. Após a transação, o grupo Carrefour Global continua como controlador com 72%, quase. Temos também no capital a Península, 11,5%, que entrou em 2014. Então, nós temos aqui, com a transação que foi feita com a Península, final de 2014, um indicador muito interessante de criação de valor, porque quando a Península comprou 10% na época, do capital, a empresa valia 18 bilhões e o IPO materializou uma valuation de 30 bilhões, então são 12 bilhões de reais, 70% de criação de valor em 2 anos e meio. E nós temos um float de 17%, que parece um valor baixo, porque em tese o float tem que ser acima de 25%. Dos componentes inovadores dessa transação também foi a negociação que nós fizemos com a B3. Conseguimos um waiver para emitir apenas 15%. E acho que a B3 entendeu muito bem que, dado o tamanho da operação, não valia a pena exigir 25%.
em contrapartida, e não foi um esforço muito grande para nós comprometemos desde o dia 1 a aplicar regras de governança reforçadas. A B3 tinha muito interesse em utilizar o grupo Carrefour como piloto, nós aceitamos esse convite muito facilmente. Bom, desalavancagem do balanço e possibilidade de crescer pela frente, já falei. Outra razão foi também mostrar o valor do ativo brasileiro, que estava totalmente escondido no valuation do grupo. Hoje temos um indicador muito simples. O Brasil faz quase 50% da valor do grupo. E somos, em termos de venda, somos o segundo maior mercado do grupo Carrefour Global. E em termos de resultados, somos o primeiro. O Brasil fez 40% do resultado do grupo no ano passado. Bom, com os recursos do IPO, nós baixamos a dívida de 3 bilhões. Outro fator de complexidade da operação é que o IPO, finalmente, fez parte de um programa mais amplo para reestruturar o balanço da empresa. Em menos de um ano, fizemos o IPO, a reestruturação total da dívida. Antes do IPO, a gente tinha uma dívida 100% quase com o grupo Carrefour, uma dívida interco. Nós liquidamos tudo com os recursos do IPO e com transações que nós fizemos depois. E acabamos de terminar esse ciclo conseguindo um rating, um AAA da Standard & Poor's. Então, realmente, foi um programa bastante completo, com IPO, reestruturação de dívida e pedidos de rating da Standard & Poor's. Bom, vou passar rapidamente sobre as grandes etapas da transação, que são bastante clássicas. Então, nós começamos no mês de abril do ano passado, de novo. Não foi um período muito fácil. Uma das dificuldades que surgiu também no meio do caminho, que no varejo, tivemos a partir do mês de junho, julho, e ninguém tinha previsto isso, deflação na parte de alimentícios. Então, vocês podem imaginar que a gente estava fazendo tudo isso, falando com investidores, e ao mesmo momento a inflação aqui no Brasil estava caindo, e chegamos, final de junho, numa situação de deflação que permanece até hoje, porque hoje na parte de alimentícios nós temos 5%, um pouco menos, 4% agora, de deflação. Bom, no varejo, como nós trabalhamos com margens baixas, bastante complicado ter um crescimento de vendas primeiro, de resultado depois, nesse cenário. Bom, apesar de tudo isso, fechamos o ano passado com um crescimento muito forte dos resultados, porque foi o maior resultado líquido da história do grupo no ano passado. Bom, no IPO tivemos 260 encontros com investidores em 3 continentes. Bom, tudo isso vou passar rapidamente, porque a parte clássica dos IPOs. Uma coisa muito importante para nós, foi uma grande satisfação, nós conseguimos, no momento do IPO, atrair 40% de investidores brasileiros, 60% de estrangeiros, boa parte deles americanos, mas 40% de fundos e acionistas brasileiros. Acho que, de novo, esse esquema de ter uma mãe listada lá fora e uma subsidiária listada também aqui no Brasil, uma coisa bastante inovadora e bastante complexa a gerenciar no dia a dia. Não são muitas empresas que enfrentam essa situação. E todos os dias, eu diria, uma complexidade que tenho que gerenciar com o time lá fora. Que quando o grupo fala lá, tem impacto aqui, e vice-versa. Então, essa parte realmente foi para nós uma grande inovação. É o único país no grupo que está nessa situação. Não tem outra operação do grupo listada. E, de novo, tem poucos exemplos. Nós temos conversado bastante com as outras empresas que estão nessa situação, mas são muito poucas. E para todas essas empresas é uma coisa bastante difícil a gerenciar e bastante que requer um esforço muito grande. Eu diria que a Península foi muito importante no IPO, mas foi muito importante antes.
que a Península entrou no capital no final de 2014, antes era 100% Carrefour. Então, não vou dizer que não tinha governança corporativa, mas era claramente um outro mundo. Bom, então, a partir de dezembro de 2014, implementamos muitas coisas. Conselho de administração, comitês, todo reporting local que não existia. A França olhava de muito longe as DFs locais, Brazilian Gaps. Tudo isso mudou na entrada da Península. E a Península ajudou muito a colocar de pé toda essa governança e também fortalecer todos os procedimentos dentro da empresa. Na transação, acho que muitos investidores tiveram interesse, porque obviamente o management fez o roadshow, mas para investidores também foi importante falar com a Península. Falar com um fundo de investimento que já estava dentro da empresa, dentro do capital. Então, no momento do IPO, eu diria que, apesar de suportar muito o management, acho que a grande ajuda da Península foi essa. Foi dividir com os fundos, com os investidores, a experiência que eles tinham há 2 anos e meio com a gente.